Você já teve ideia de algum projeto cultural, de algum produto cultural, e não soube o que fazer com isso? Às vezes conversando com algum amigo que falou, eu tenho um texto de teatro, tenho algum roteiro de filme, e essa ideia ficou meio no ar. Eu sou Marcelo Gomes, eu sou ator, produtor, gestor cultural e de projetos, e aqui eu vou fazer uma videoaula com vocês com o título de Da Ideia ao Projeto. Vou ensinar, dar algumas dicas, alguns macetinhos de como você tirar a ideia daqui e colocar no papel. Vem comigo! Quando eu pensei em fazer essa videoaula, quando eu escrevi essa videoaula na Secretaria da Cultura, eu quis fazer ela de uma forma bem como um bate-papo. Como se eu, artista, Marcelo artista, estivesse conversando com você que está aí do outro lado. E de repente, com o que eu vou te contar da minha vivência e da minha caminhada até aqui, eu posso de repente te conduzir para que você também crie o seu projeto, tire ele do papel. Então é importante frisar que tudo que eu vou falar aqui nessa videoaula é com relação à minha vivência, ao que eu ouvi, ao que eu experimentei, a tudo que eu absorvi nesses meus 20 anos de carreira profissional, 25 anos de carreira desde quando eu comecei como amador no teatro. Então, algumas ideias e algumas proposições que eu vou trocar com vocês têm uma relação com aprendizados que foi transformado na minha cabeça. Então eu vou fazer 3 ou 4 citações de pessoas que fizeram diferença na minha formação profissional e vou trocando com vocês. Também é importante frisar que aqui eu não vou te ensinar a montar o seu projeto, aquele projeto, aquele cabeçalho lá que a gente já conhece, apresentação, resumo, planilha, nada disso. Mas se você tiver dúvida e quiser saber um pouquinho mais sobre esse tema, me procura no Instagram, vai estar aqui, @MarceloGoes, me chama no inbox lá, no direct, que eu vou te passar algumas videoaulas incríveis de alguns amigos meus que já gravaram, inclusive que eu também já assisti e recomendo. Essa minha ideia de vir mostrar para vocês aqui um pouquinho da minha vivência, também vai ficar relacionado com uma construção aqui no meu diálogo, levando você, mostrando para você, apresentando para você a minha vida e a minha carreira e fazendo as conexões com o meu projeto. Eu tive um projeto também no ano passado aprovado, também no PROAC. Um projeto que tem 15 anos de inscrição. Não demore muito para fazer o seu, tá? É que o meu eu escrevo desde a minha adolescência. Então eu sempre fui montando, já vou entrar nesse quesito, mas eu sempre fui estimulando o meu projeto até finalizar ele agora, no mês passado, e a gente está na prestação de conta, que é a fase final do projeto. Então, um resumo já do início quando a gente tem a ideia, a gente consegue tirar a ideia da cabeça e até quando a gente tem a nossa equipe de prestação de conta, ou a gente mesmo que faz, para entregar para a Secretaria da Cultura ou para algum edital que você se propôs a fazer. Mas a minha vertente como artista, que eu acho importante fazer essa troca, porque acontece também muito comigo. Marcelo, como é que você consegue caminhar na carreira artística em São Paulo? Como você consegue trabalhar, fazer tantas coisas? Porque dentro da minha área de atuação, eu sou ator de formação, a minha primeira formação é hotelaria, que também eu já vou falar disso aí. Eu também fiz dança, não sou coreógrafo de comissão de frente, também tenho vertente dentro do cinema, produção, e eu entendi, quando eu comecei a trabalhar com arte em São Paulo, que nós, artistas aqui, somos como polvos, né? A gente precisa estar dentro de entender quais são todos os espaços para que a gente consiga caminhar nesse mundo louco que é o mundo do artista. Então, semana passada, inclusive, eu respondi uma mensagem de um amigo que me pediu uma indicação sobre trabalho e tudo mais. E a minha indicação foi: você precisa entender qual que é o seu papel dentro da cultura, dentro da arte. Entender que, infelizmente, o que eu acho que é infelizmente, nós artistas precisamos estar em todos os campos, entender do que está acontecendo aqui na frente, com o meu rosto para vocês, do que está aí atrás, porque isso vai projetar e fazer com que a nossa profissão deslanche. Vou seguir porque a videoaula é curta, senão eu vou conseguir falar tudo que eu preciso. Eu, quando terminei a minha formação de hotelaria, eu trabalhei dentro de resorts em Avaré, eu sou do interior, e lá começou a minha construção e a minha veia de produção. Eu me lembro que eu peguei o meu primeiro evento, que eu nem sabia o que era isso, um briefing do nosso cliente. Briefing é quando o seu cliente te envia as ideias, né? Já pegando o gancho aqui na aula, sobre o que ele vai querer no evento dele. E a minha profissão sempre foi relacionada com pessoas, então com entretenimento.
esse meu primeiro contato me foi já jogado, porque eu estava na gestão de eventos do hotel e foi a primeira vez que eu tive contato com um cliente que falou: olha, eu tenho uma ideia do que vai acontecer no nosso evento, então eu gostaria que você me ajudasse a desenvolver. E aí eu, muito jovem, peguei tudo aquilo que ele tinha me falado e aproveitei tudo que eu já tinha de bagagem do outro profissional que já tinha deixado o setor e consegui desenvolver. Como? Ouvindo. Então, primeira dica que vou também já mencionar aqui Samantha Manesky, minha mestra da técnica Meisner de interpretação. E dentro do Sanford Meisner, ele tem uma citação muito importante que a gente estuda dentro da técnica, que é realmente falar e realmente ouvir. Eu tenho essa prática desde muito jovem, mas depois, quando eu comecei a trabalhar aqui em São Paulo, principalmente quando eu comecei a estudar com a Samantha, eu entendi a importância de você realmente ouvir e você realmente falar. O que muitas vezes acontece com a gente, que a gente só está esperando o outro falar pra gente devolver e a gente não escuta, e às vezes a resposta está na própria pergunta. Então eu já aplicava isso lá atrás. Então quando eu ouvi o cliente, eu consegui desenvolver dentro, obviamente, das ferramentas que eu tinha, né, que eram uma pouca experiência e aí uma ajuda da equipe para fazer o evento. Isso me despertou a veia de falar: nossa, que interessante. Eu consegui fazer isso e foi um evento bem grande. O evento da Dumont, lançamento de relógio na época. Eu já escrevia, e aí eu já vou pegar gancho no início do que eu gostaria de propor para vocês, que é, né, a minha videoaula da ideia ao projeto. Eu separei para vocês, isso daqui foi muito importante na minha formação. Eu aprendi também depois, estudando teatro em São Paulo, e que a gente tem, da construção da nossa personagem como ator, um livro da vida da personagem. Algumas técnicas falam que é um livro da vida do personagem, ou é um caderno, ou é uma bíblia, mas a ideia é sempre você ter como se fosse um amuleto para você olhar e se aproximar da sua personagem. Eu transformei isso em livro de ideia, que é o que eu já fazia também lá atrás. Nós escrevemos, e eu não sou escritor, e eu não sou um roteirista, eu estou escritor e estou roteirista para o meu projeto. Eu sempre escrevi sobre o que eu via, sobre o que eu acreditava, sobre os meus medos, os meus receios, sobre os meus desafios. E o meu projeto foi escrito a partir disso. Nós falamos de... O meu projeto é meio melancólico, né? Eu consegui colocar ele agora. Depois também, se vocês quiserem saber um pouquinho mais, @identidade.x, acho que vai aparecer aqui também. E aí lá tem também para vocês observarem um pouquinho e, enfim, acompanharem. Tem os vídeos na internet, no YouTube e tudo mais. Mas eu sempre escrevi e eu nem sabia sobre o que eu estava escrevendo. Eu escrevia sobre pertencimento e sobre não reconhecimento. O que foi, depois de tantos anos, traduzido para não binariedade, porque o projeto fala das siglas de expressão de diversidade. Você pode ser qualquer sigla que você quiser ou não quiser. Então o projeto fala um pouco disso. Esse projeto, ele foi escrito mesmo tendo passado por muitas modificações, porque também é importante a gente pensar que quando você tira uma ideia do projeto, na minha visão, logo falando, tudo aqui que eu estou conversando com vocês é a minha visão de tudo que eu vivi, tudo que eu experienciei, eu acho que ela fica velha. O meu projeto chegou uma hora que eu pensei, eu vou fazer de todo jeito, porque eu estava pensando, realmente tentando fazer com que esse projeto fosse um projeto aportado com verba direta, né, algum patrocinador, ou mesmo com alguma lei de incentivo. De novo, se você tem dúvida sobre lei de incentivo, aporte e tudo mais, me chama lá no Instagram que eu vou indicar alguns cursos super legais para vocês. E pegando gancho na história do meu projeto, foi de entender sobre a temática que eu queria falar. Também não consigo hoje, nessa videoaula, falar para vocês o desenvolvimento de como eu fiz, desde eu sem nem saber sobre o que eu queria falar, até o projeto pronto, entregue para a secretaria, aprovado. Eu vou partir do pressuposto de que você já tem a ideia sobre o que você quer falar. Hoje, nós temos uma coisa muito legal que acontece, isso graças à modernidade, à internet, é que toda pessoa de sucesso e projeto deixa rastros. Isso é uma citação do Roberto Mancini, do livro Faço o que eu digo e faço o que eu faço, um grande amigo, que isso ficou na minha cabeça e nunca mais saiu. Então, quando eu falo isso, tem uma relação com a pesquisa, sobre leitura, sobre observar. A internet está tudo lá. Então,
Eu não tinha essa informação quando eu comecei a pensar no meu projeto, mas durante a formação dele eu pesquisei muito, principalmente porque eu já entendia um pouco sobre a temática. Como eu falei, o meu projeto fala das siglas de expressão de diversidade. Ele começou falando do não pertencimento até chegar na não binariedade. Por aí eu passei sobre LGBTQIAPN, qualquer sigla de expressão de diversidade, passei sobre a transexualidade, que foi uma coisa que eu tive um olhar mais carinhoso para entender sobre a causa, para entender sobre o pertencimento, até chegar na não binariedade, que foi a temática que eu achei importante a gente colocar para o público. Por que serve? Voltando, por que serve esse livro? Como eu falei, eu chamei ele de livro de ideias, ou caderno de ideias, onde você vai anotar tudo o que você quiser sobre a relação sua com o seu projeto. Então, vamos supor que você não sabe o nome do projeto e o que é normal. Às vezes a gente só termina o projeto e só escolhe o título dele quando realmente você já fez tudo. O que aconteceu comigo quando a gente escreveu. O nome do meu projeto ele mudou diversas vezes e a gente só escolheu o nome que foi esse Identidade X 2 dias antes da gente submeter o projeto para a secretaria. Então, se você não sabe o título, você coloca lá. Gostaria de falar sobre histórias infantis de natureza. Ponto, você já teve o início. E a partir desse momento, esse livro tem que acompanhar você para todo o local. Então, você coloca ele na sua bolsa, você deixa ele do lado da sua cabeceira de cama. E quando você tiver algum pensamento, quando você tiver alguma ideia, quando você vê alguma coisa que te chama atenção, escreve nele. Eu gosto muito de caneta, eu escrevo de caneta e quando eu não gosto do que eu escrevi, eu rabisco. Mas tem gente que gosta de lá, isso é uma vertente minha. Mas se você quer com lápis, escreve com lápis, com canetinhas coloridas e você vai alimentando esse seu amigo aqui que vai servir de guia. No meu caso, quando eu comecei a falar do meu projeto, ele foi alimentado só com crônicas, com poemas, frases e com sentimentos. Até na descoberta da sexualidade, na puberdade, tudo isso foi colocado no meu caderno. Mas hoje, tendo estudado teatro, eu entendi que você também pode usar ele com colagens, com texturas, você pode recortar alguma coisa que você acha que tem a ver com o seu projeto. Por exemplo, se a gente está falando de natureza, alguma folha que você viu que tem uma relação, corta ela. O que aquela folha te remeteu? Ah, aquela folha me remeteu a um outono. Olha, você já começa a ter ingredientes para começar a tirar a sua ideia da cabeça e colocar para lá. E aí, isso precisa estar com você e precisa ser alimentado, para que quando você olhe para esse caderno, você entenda que é o seu momento de troca com o teu projeto. Obviamente, você pode fazer isso no tempo que você quiser, porque se você tem pressa do projeto e você às vezes se cobra para escrever nele, talvez as ideias não aconteçam. A não ser que você contrate alguém para escrever para você já tem alguma ideia mais realmente direcionada, mas o que eu estou falando aqui é para você como um produtor, ator que vai fazer o seu próprio projeto. Às vezes você está sozinho e você ainda não formou a sua equipe, então é aquela conversa você com você mesmo, é aquela confecção você com o seu projeto. Eu tive a oportunidade de passar um tempo na Dinamarca estudando com o Eugênio Barba, com Roberto Carreri, no Odin Theatre, e lá uma coisa ficou na minha cabeça e eu nunca mais vou esquecer, isso me motivou, porque ele diz que por mais que às vezes nós artistas estejamos trabalhando na nossa loucura e às vezes a gente nem está feliz com aquele projeto, mas a gente precisa ter o nosso projeto, um projeto que alimente o nosso coração, que a gente consiga tirar as ideias e colocar no papel. Então é importante, isso ficou para mim como ensinamento, eu nunca esqueci e me motivou a continuar escrevendo o meu projeto. Voltando aqui sobre esse caderno, sobre esse livro, você pode dar o nome que você quiser. Então você precisa alimentar ele com tudo que você acha que tem relação com a sua ideia. Toda ideia tem um tema. Por mais que você fale, eu quero colocar o meu próprio dinheiro para fazer o meu projeto, o meu filme, a minha exposição, mas sempre vai ter uma temática e você precisa descobrir essa temática. E como descobre? Pesquisando. Eu quero falar, voltando aqui, natureza com teatro infantil. Ponto. Você já tem um viés de pesquisa. E aí volta lá naquele ensinamento que eu já falei para vocês, da minha maravilhosa mestra Samantha Maneschi, realmente falar e realmente ouvir. Ouvir no sentido de trocar com as pessoas, né? Dentro do meu projeto, eu fiz muitas reuniões com pessoas de todas as tribos para ouvir o que eles me falavam
sobre a sua vida, né? Porque quando a gente escreve, quando a gente cria um projeto, a gente nada mais fala do que a gente vivencia, do que a gente presencia, do que a gente... sobre as nossas dores, sobre os nossos amores. Então é daí que tem que sair esse material. Então precisamos alimentar. Então eu vou recapitular tudo aqui. Precisamos de um caderno que você tenha uma conexão. Eu escolhi amarelo, esse aqui é o caderno amarelo porque ele se assemelha ao caderno amarelo que é o que eu escrevi. Aquele velho de brochurinha lá de trás, que era onde eu alimentava os meus poemas e as minhas crônicas. Então tenha ele sempre à mão, coloque sempre as suas ideias, os seus poemas, os recortes. Às vezes a gente está no metrô, às vezes a gente está no trem, ônibus, e a gente observa alguma coisa e você fala, aquilo me chamou a atenção, escreve. Às vezes não tem tanta relação com o que você está propostando dentro do projeto, mas pode ser que você use lá na frente. Alimente. E não tenha pressa, porque quando a gente se cobra muito, não sai. Eu tive vezes que eu sentei no computador, porque depois, obviamente, segunda fase, né? A gente vai colocar isso no papel, computador, e às vezes eu sentava para escrever e não vinha. Então precisa ser natural. E você só ir lá pro computador para e colocando depois as ideias quando elas estão organizadas. Essa organização às vezes demora, mas tem que ter paciência. De novo, eu estou falando aqui de ideias para que você faça o seu projeto, sem você precisar de uma rede de apoio gigantesca na lateral para que você tire daqui. Uma vez que você tem esse seu livro aqui, esse caderno bem alimentado, uma ideia bem concisa do que você quer, aí a gente passa para a próxima fase. Pegando o gancho nisso, quando eu vim para São Paulo em 2008, depois também de ter feito uma pós-graduação em atendimento com excelência em Albany, em Nova York, onde eu estudei, e também fiz muitos cursos relacionados sempre com atendimento ao público no Hilton, eu vim para São Paulo. A minha carreira começou trabalhando como modelo, eu fui descoberto em Sorocaba, logo quando eu voltei do interior, e me mandaram para São Paulo. Quando eu cheguei aqui e comecei a trabalhar como modelo, eu já fui para a vertente de eventos, que acontece hoje muito, né? Paguei as minhas contas muito tempo trabalhando com eventos e com desfiles e coisas. Meu primeiro desfile foi pro Arcovite, Caras Pintadas, mas foi o primeiro, depois foi aparecer outro só depois de 6 meses. E de novo, fui jogado novamente dentro de eventos, de exposição de produto. E isso também me alimentou com mais ideias, mais pessoas que eu fui conhecendo. Sempre teve comigo meu caderno, meu livro, e eu sempre fui alimentando, conhecendo pessoas, trocando com pessoas, até que depois de um tempo eu comecei a trabalhar como ator. Eu vou pulando as fases. Estudei, tive algumas vivências, peguei meu DRT, estudei, e aí eu tinha já uma ideia mais clara sobre o que eu queria escrever, porque eu já tinha também me entendido como adulto, como pertencente a uma sociedade, entendido como é que eu ia organizar isso tudo que eu estava dentro de mim. Aí eu comecei a organizar. Eu fui atrás do meu caderno e fui para o computador. Existem 4 pontos que eu acho importantes de você discorrer no início do seu projeto. Primeiro, é a defesa dele ou relevância. Ou, de novo, se você precisar saber nomenclaturas mais específicas, me chama no Instagram que eu vou te dar umas dicas de cursos para vocês. Essa defesa é importante, porque daí você vai discorrer sobre a sua temática. A minha temática, novamente, falava das siglas de expressão de diversidade, que na minha época só se falava do LGBT, né? Depois foram crescendo e existe uma importância imensa em pronunciarmos e falarmos todas essas. Indico também pessoas depois para falar um pouco mais sobre isso que serviram de pesquisa para mim. Me chama lá que eu passo as dicas. O segundo que eu acho mais importante da relevância, ainda pegando gancho na relevância, é a pesquisa. Essa relevância é o que você tem que falar para as pessoas, por que você quer falar sobre essa temática? O quão ela é importante? Porque nós artistas que vamos nos produzir, a gente quer passar uma mensagem. Se você quer fazer o seu produto, a sua peça de teatro, a sua exposição de foto, a sua exposição de obras que você pinta, o seu filme, a gente quer passar uma mensagem e a gente tem que descobrir qual mensagem é essa. Dentro do cinema a gente fala de superobjetivo, que também, né, é um tema complexo, mas em resumo é você entender qual que é o objetivo desse seu projeto. Porque o projeto, ele é um produto e eles todos juntos, eles resultam nesse conteúdo que o público vai assistir no teatro ou que as pessoas vão apreciar no cinema.
ou vão assistir em alguma vernissagem. Então precisa ter essa relevância, essa defesa. Eu pesquisei muitas fontes relacionadas ao meu projeto, que sempre foi alguns órgãos que defendem números do que acontece com os LGBTs no Brasil, até fora, as minhas experiências, que eu tive a oportunidade também de viajar como modelo por alguns países, então eu estive na Tailândia, onde tem toda uma conexão relacionada com as pessoas trans, no Tahiti, na Alemanha, nos Estados Unidos. Então foram vários países que eu fui captando. Eu não estava diretamente viajando para a pesquisa do meu projeto, mas eu sempre usei isso ao meu favor. Então quando eu fui usar ele para colocar no computador, realmente organizar isso que estava aqui, eu tinha muita informação. Eu tinha muita vivência. Horas vida, eu digo que é o que tem de mais rico hoje pra gente. Por isso que a gente fala, mas eu queria ser mais jovem, mas eu queria ter a experiência que eu tenho hoje. Porque a gente viveu e é importante você ter essas conexões com as pessoas. E aí eu vou pegar uma conexão aqui para falar de conexões com pessoas, que também é uma coisa que eu queria dividir, é sobre networking. Muito se fala, né? Você tem que fazer o seu network, você precisa estar dentro dessa rede de networking, dessa rede de pessoas. Mas a gente nem sabe o que é isso. Eu vou resumir na minha visão do que seria. Networking para mim é trocar com pessoas, é estar presente, se fazer presente quando você está nas suas relações de trabalho, de negócio, de amigos. Quando eu digo de trabalho, porque às vezes você tem um trabalho e tem uma outra rede de negócios, pessoas que você está tentando buscar para fazer parcerias. Então, é isso que é o networking. Não é necessariamente você atrás de pessoas que possam te proporcionar coisas maiores, ou estar com pessoas que tenham muito mais experiência que você, ou que sejam ricas, ou enfim. É simplesmente você trocar de verdade com essas pessoas. Isso é networking. Porque pode ser que aconteça lá na frente dessa pessoa te chamar para trabalhar, você chamar ela e criar essa rede. Então, eu quis pegar esse gancho porque, para mim, na minha condição, na construção da minha vida, ajudou muito. Outro ponto importante que eu acho que você tem que ter a partir do momento que você já tem o seu livro aqui bem preenchido é achar uma equipe, umas pessoas que somem com você. Eu não sabia que eu poderia escrever uma peça de teatro, que eu poderia escrever um roteiro de cinema. Então eu busquei parceiros, pessoas que me ajudaram e me conduziram. Essas pessoas foram me mostrando caminhos, formas para que eu conseguisse criar o meu projeto e ter elas do meu lado. Então eu tive 2 parceiras que estiveram comigo desde a construção do projeto, quando eu entendi que ele era um projeto cultural, e elas me ajudaram a levantar. Então é importante que você encontre a sua rede de apoio de projeto, pessoas que tenham conexão com você, que queiram atingir que queiram chegar no mesmo objetivo, que queiram fazer a mesma coisa. É importante. Se você é uma pessoa que já tem um dinheiro próprio e pensou em investir no seu próprio projeto, você pode se dar o luxo de contratar essas pessoas. Só que num projeto cultural, quando você contrata, você precisa de uma conexão. Porque senão você não vai conseguir passar para o público exatamente aquilo que você sente quando você escreve, quando você cria. No meu caso, eu consegui colocar 100% do que eu tinha no meu coração e na minha cabeça nessa inscrição desse projeto de anos para o público. Porque o projeto resultou em várias vertentes, foi uma peça de teatro que está disponível inclusive no YouTube, resultou numa exposição de fotos com áudio descritivas, e resultou também numa série de 8 bate-papos com pessoas de sigla de expressão de diversidade que discorreram sobre o seu pertencimento na sociedade. Foi um guarda-chuva de projeto, mas que quando eu olho lá para trás, quando eu peguei comecei aqui com o meu livro da ideia, eu consegui tirar tudo daqui e colocar. Em fases, obviamente, muito espaçadas, no meu caso, mas muito concisas, então tinha muita defesa. Qualquer coisa que me perguntasse sobre o meu projeto, a resposta estava ali. De novo, vou recapitular. Precisamos montar o nosso caderno, o nosso livro de ideias, colocar tudo que a gente pensa aqui. Depois que a gente preencher ele, nós precisamos focar principalmente nesses pontos. Eu já falei. Ponto é que você precisa pesquisar, você precisa entender a relevância do seu projeto, você precisa entender qual que é o título, sobre o que você quer falar, aí achar a sua rede de apoio, que são as pessoas que vão fazer a troca com você, e o porquê que você quer falar disso.
Qual que é o motivo? O que te move? Isso, na verdade, você não vai escrever, não vai estar em lugar nenhum. É só um sentimento de pertencimento a essa temática e por que você quer atingir o público. Quando você chega nessa fase, você pode já colocar isso no seu computador. E aí você já vai ter pelo menos 3 ou 4 tópicos que você consegue colocar ele no papel. E aí começa a brincadeira técnica, que é buscar qual edital, qual plataforma você vai querer desenvolver o seu projeto. Então, nessa fase, é uma fase que você encontra muita informação na internet para escrever. É uma fase crucial para que você já vai ter o teu livro, você já vai ter todas as informações importantes para fazer. Então é aí que você coloca realmente ele como um projeto. Eu digo que um projeto cultural é como um TCC, um trabalho de conclusão de curso. É uma defesa. O meu projeto teve 67 páginas para a gente conseguir ganhar o aporte da secretaria e desenvolver. A defesa aconteceu foi muito minuciosa, sempre com muita pesquisa e citação, sempre olhando dentro de órgãos e pessoas que podem trocar. Então esse projeto, por si só, que é o meu, ele teve essa defesa muito grande, que foi muito importante para que no final ele conseguisse atingir o público que eu queria. A pesquisa, para mim, ela foi a que mais me ajudou e a que mais me conduziu para a criação. Eu não apliquei essa técnica, eu vou dar até essa dica, eu ainda não apliquei, mas eu vou fazer no meu próximo projeto. Quando a gente tem algum projeto aprovado em alguma lei de incentivo, e a gente tem muitas, ano passado tiveram muitas, praticamente 40 editais abertos, cada edital teve em torno de 15 projetos aprovados, então ele teve muita oportunidade para projetos, para pequenos produtores. Então, o que acontece? Quando você escreve seu projeto, você tem todas as informações abertas, porque é um projeto de governo. Então lá, vamos supor, você pensou uma ideia, você pensou em escrever um projeto de novo, voltando lá, sobre natureza, sobre peça infantil. Dê uma olhada no edital, coloca lá na internet, ele vai te dar os editais que forem e você pode verificar quais são os 15 projetos que foram aprovados. Geralmente são nomes, né, que são do título que você consegue buscar também no Instagram, no Facebook, até o próprio nome do autor. E você pode ir lá ver como que essa pessoa fez o projeto dela, como que ela conduziu, como que ela ganhou primeiro, né? Porque o nosso projeto, foram 700 inscrições, nós ficamos em terceiro. O que aconteceu com o meu projeto para ele ter sido o terceiro projeto a ser olhado, a ser aprovado pela secretaria? Depois de tantas vezes que eu escrevi. Hoje a pessoa que entra lá no edital que a gente ganhou, que foi o de Cidadania e Cultura, ela consegue saber quais foram os 15 projetos que ganharam, o meu tá lá, e o meu nome é o meu Instagram. Então se a pessoa colocar lá, Identidade X no Instagram, vai aparecer o meu projeto. E ela vai saber tudo que eu fiz. Todo o processo, com fotos, com vídeos. Então, de novo, a pesquisa ela é o ponto mais importante para o projeto. A partir do momento que você tem uma ideia do que você quer fazer. Então, se eu pudesse dar uma dica, se eu pudesse deixar um ensinamento, sempre para alguém, que é o que eu converso com os meus amigos, faça o teu projeto. Tenha a sua ideia, desenvolva a sua ideia. Como? Compre um livro, faça o seu livro, pegue uma caneta e escreva. Cole, borde, coloque textura, use cola, aquele velho estojinho, sabe, que a gente tinha quando a gente era criança, e vai alimentando. Isso daqui vai sempre ser o seu guia. E a partir disso, quando você olhar, você vai lembrar que você tem um projeto cultural que você quer mostrar para o público. A gente precisa ter isso sempre em mente, porque artista no Brasil precisa sempre ter essa vertente. Nós precisamos nos produzir, nós precisamos nos reciclar, a gente precisa entender o que está acontecendo. É muito importante a gente entender todas as vertentes da onde a gente quer trabalhar. Seja no teatro, seja no cinema, seja na TV. Sabemos hoje a facilidade que a internet está aí para que a gente grave uma videoaula como essa que eu estou gravando para vocês, que eu estou muito feliz porque é um projeto aprovado na Secretaria da Cultura também. Então fiz uma defesa, eu escrevi, eu pensei no que eu gostaria de comunicar,
de como eu gostaria de me comunicar com vocês, e não de uma coisa técnica, com slides. Não que isso seja ruim, é só a minha vertente nesse ponto, que é fazer um bate-papo, como se eu estivesse conversando com um amigo tomando chá. Por isso que eu quis fazer dessa forma descontraída, para que eu pudesse passar esses ensinamentos que eu tive nessa construção do meu projeto, que foi desde o zero. Desde tudo que eu tinha dentro do meu coração, que eu fui colocando aqui, eu tirei. Então até é interessante frisar que do meu projeto, do zero até ele ser entregue, cerca de 30% disso daqui eu usei no projeto cultural, porque ele foi transformando, né? Sempre. Mas sempre foi o meu guia, sempre foi o meu norte, para que eu pudesse mergulhar aqui quando eu tivesse alguma dúvida, né? E, de novo, a gente, quando escreve o projeto, a gente escreve do que a gente vê, a gente escreve do que a gente sente, do que a gente vive, das nossas dores, dos nossos amores. Então, você cria uma conexão. Então, precisa ter esse livrinho, esse caderno sempre do lado para que você crie o seu projeto. Então, essa foi a minha troca com vocês. Esse foi o meu momento de fazer um bate-papo descontraído, leve, sem muito pensar em parte técnica, e simplesmente mostrando para vocês de que quando a gente quer, a gente faz. Eu, em hipótese alguma, desisti do meu projeto. Nem um minuto eu pensei em não fazer. Eu sempre quis fazer da forma certa, porque hoje, dentro da nossa profissão, o caminho é, para nós artistas, escrever o projeto, colocar dentro de uma lei, conseguir o dinheiro e realizar o projeto. O importante é não desistir, correr atrás e sempre ter o velho caderninho aqui. E se você tiver qualquer dúvida sobre qualquer coisa relacionada a projeto, é só me buscar no Instagram, que eu sou super aberto a gente trocar, tá bom? Até a próxima videoaula, acho que eu vou fazer outra, hein? Tchau!